Donald Trump mostrou mais uma vez por que é um líder que não brinca em serviço. No dia de ontem, ele colocou o Ayatollah Ali Khamenei, o chefão do Irã, no seu devido lugar, deixando claro que as mentiras do líder iraniano sobre a suposta vitória contra os Estados Unidos em Israel simplesmente não colam. O Trump ele foi direto. O Irã foi espancado até a morte e suas três principais instalações nucleares foram reduzidas a pó. Vamos ver o vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês esse trecho dessa fala dele. A tradução não está tão legal porque eu fiz com pressa, mas vai dar para você entender. Estou divulgando uma pequena declaração. Vou responder à declaração do Ayatollah, de ontem, dizendo que vencemos a guerra. Ai, meu Deus, vencemos a guerra. E eu disse, olha, você é um homem de muita fé, um homem muito respeitado no seu país. Você tem que dizer a verdade. Você apanhou pra caramba. E Israel também apanhou. Os dois apanharam, e era um ótimo momento para acabar com isso. Foi rápido. Eles colocaram todo o ódio para fora. Tinha muito ódio mesmo. Seria ótimo se eles não tivessem esse ódio, mas a última coisa em que estão pensando agora são armas nucleares. Esse é o tipo de liderança que o mundo realmente precisa. Alguém que enfrenta os regimes autoritários como o do Irã sem medo, expondo suas fraquezas e garantindo que a América continue sendo a força dominante. Enquanto Khamenei tenta enganar seu povo com uma narrativa de vitória, até vídeos de inteligência artificial eles colocaram lá dizendo que estava atacando os Estados Unidos e tal, Trump deixa claro que o Irã está em pedaços e qualquer tentativa de continuar com provocações vai custar ainda mais caro. Vamos falar a verdade. O Irã não tem condições de peitar os Estados Unidos. Trump destacou que as instalações nucleares em Fordow, Natanz e Isfahan foram completamente obliteradas com bombardeios americanos pesados com bombas tão potentes que destruiriam qualquer sonho iraniano de desenvolver armas nucleares. O mundo agradece. Apesar das bravatas de Khamenei, que teve a audácia de dizer que o Irã deu um tapa na cara dos Estados Unidos, a realidade é completamente outra. O ataque iraniano, com 14 foguetes contra uma base americana no Catar, foi só um fiasco. Todos os mísseis foram abatidos e o Irã correu para aceitar um cessar-fogo horas depois. Trump não deixou isso passar. Ele ridicularizou o Ayatollah, mostrando que suas palavras são tão vazias quanto a força militar do país dele. O que impressiona, pessoal, é a coragem de Trump de revelar que ele provavelmente salvou a vida de Khamenei. Foi isso mesmo que você ouviu. Ele sabia exatamente onde o Ayatollah estava, onde ele estava escondido durante o conflito, e poderia muito bem ter permitido que Israel ou as forças americanas, mais poderosas do planeta, acabassem com ele. Mas o Trump, com sua visão estratégica, escolheu poupá-lo, esperando que o Irã mostrasse alguma sensatez. E, em vez disso, Khamenei respondeu com ódio e muita mentira, praticamente mordendo a mão que o salvou. Trump ele não engoliu essa ingratidão e deixou claro que as sanções que estão sufocando o Irã vão continuar e talvez até piorar. Então, esse é o preço de desafiar um líder que não se curva diante de tiranos. O Ali Khamenei, com 86 anos, parece cada vez mais desconectado da realidade. A sua insistência em declarar vitória, mesmo com o Irã humilhado, é uma tentativa patética de salvar a própria imagem. O país perdeu o controle do espaço aéreo para Israel, suas instalações nucleares foram completamente destruídas e sua economia está a frangalhos por causa das sanções americanas. Ainda assim, ele tem a ousadia de dizer que venceu? Donald Trump desmascarou essa farsa, chamando o Ayatollah de mentiroso e mostrando que suas palavras simplesmente não têm peso. E olha que eu só mostrei um pedacinho aí do discurso para vocês. Enquanto o Irã afunda na sua própria propaganda enganosa, Trump projeta força e clareza, deixando claro que os Estados Unidos não vão tolerar esse tipo de delírio. Trump também mostrou que é um mestre em equilibrar força e diplomacia. Ele faz isso melhor do que ninguém.
Ele revelou que exigiu que Israel recuasse de um ataque final contra Teherã, que poderia ter sido devastador. Essa decisão não foi fraqueza, como muitos dizem, mas estratégia. Trump sabe que o Irã já está completamente de joelhos e que mantê-lo sob pressão é mais eficaz do que um golpe final agora. Ele deixou a porta completamente aberta para negociações, mas com uma condição clara. O Irã precisa se alinhar à ordem mundial e abandonar as suas ambições nucleares. Caso contrário, Trump já avisou que não hesitará em ordenar novos bombardeios se houver qualquer sinal de enriquecimento de urânio, e talvez o Ali Khamenei não tenha tanta sorte. Essa é a liderança que falta em muitos lugares, né? Alguém que não só fala, mas age. As sanções americanas, que Trump chama de picadas, estão funcionando muito bem contra o Irã. Elas estão estrangulando a economia iraniana e o povo do Irã, infelizmente, está pagando o preço pela teimosia dos seus líderes. E isso é lamentável, mas alguma coisa precisava ser feita. Trump chegou a considerar aliviar essas sanções para ajudar o país a se recuperar, pensando nas pessoas, mas a resposta de Khamenei, cheia de ódio e mentira, acabou com qualquer chance disso acontecer tão cedo. O presidente americano não vai recompensar quem o desafia com desrespeito. Muito provavelmente ele não vai fazer isso. Essa postura firme é um recado para outros regimes autoritários. O que o Trump está querendo dizer? Olha, se quiserem negociar com os Estados Unidos, precisam jogar limpo. Caso contrário, vão sentir o peso da maior potência militar e econômica do mundo. O contraste entre Trump e Khamenei não poderia ser cada vez mais claro. De um lado, nós temos um líder que fala a verdade, que alguns podem dizer, ele mentiu aqui, ele mentiu ali. Eu tenho discordâncias com o Donald Trump também, mas na grande maioria dos casos são verdades. Nesse caso aqui, o Trump falou a verdade. Um líder que age com decisão e comanda a nação mais poderosa do mundo. E do outro lado, um ayatolá completamente delirante, agarrado a uma teocracia falida, que tenta enganar seu povo com contos de vitória, enquanto o seu país simplesmente desmorona, em nome do ego dele. Trump não só destruiu as instalações nucleares do Irã, mas também expôs a fragilidade do regime. Quantos de nós aqui imaginaríamos o Irã sofrendo um ataque desse? Ele sabe que o Irã está exausto, incapaz de se sustentar em um confronto direto contra Estados Unidos e Israel por muito tempo. E ao contrário de líderes fracos que hesitam, Trump não tem medo de dizer em alto e bom som: olha, a condição é essa, se você passar dessa linha, haverá consequências. A insistência de Khamenei, a insistência de Khamenei de pintar o Irã como vitorioso, é uma piada que eu não consigo nem rir, porque eu fico com pena do povo do Irã. Ele alega que os Estados Unidos não conseguiram nada com os ataques, mas a realidade é que o programa nuclear iraniano foi completamente jogado há décadas para trás. E mais uma vez eu repito, a humanidade agradece. Relatórios da CIA e também de Israel confirmam que pelo menos uma instalação de enriquecimento de urânio ficou completamente inoperante. Trump, com razão, ele rejeita qualquer tentativa de minimizar esse sucesso. Ele sabe que os democratas e a mídia woke adorariam desacreditar sua vitória, mas os fatos falam por si. Os Estados Unidos, sob Trump, desferiram um golpe. Enfim, os Estados Unidos com Trump deu um golpe tão devastador no Irã, mas tão devastador no Irã, meus amigos, que vai ser difícil ele se levantar. E o mundo está mais seguro exatamente por causa disso. Outro ponto que merece aqui um destaque é como Trump lidou com a pressão de Israel. Isso é algo aqui que a gente tem que botar na mesa de discussão. Durante o conflito, o governo de Benjamin Netanyahu propôs um plano para assassinar Khamenei, mas o Trump vetou a ideia. Ele sabia que eliminar o ayatolá poderia escalar o conflito de forma desnecessária e optou por uma abordagem mais inteligente: destruir a capacidade nuclear do Irã e manter a pressão diplomática. Então essa decisão mostra que Trump não é só um líder de ação, mas alguém que pensa a longo prazo. Ele quer o Irã de volta à mesa das negociações e tal, mas nas condições dos Estados Unidos.
não nas condições do regime que só sabe mentir, provocar e querer desenvolver arma nuclear, ainda que fale que não. Todo mundo está vendo que ele está querendo enriquecer, enriquecer urânio para fazer arma nuclear. A fraqueza do Irã ficou ainda mais evidente com a resposta militar pífia ao ataque que eles fizeram contra os Estados Unidos. O lançamento de 14 foguetes contra a base lá no Catar foi mais um show de propaganda do que uma ameaça real, não fez nem cosquinha nos Estados Unidos. Trump ele destacou que esses mísseis foram abatidos sem nenhuma dificuldade e o Irã correu para aceitar um cessar-fogo, rapidão. Isso acaba mostrando, pessoal, o quanto o regime está desesperado, incapaz de sustentar um confronto de verdade, principalmente contra os Estados Unidos. Enquanto Trump comanda com confiança, Khamenei se esconde atrás de palavras vazias, tentando convencer seu próprio povo de uma vitória que simplesmente nunca existiu. É o tipo de liderança que afunda em sanções, que afunda em sanções e, infelizmente, acaba afundando também a sua própria nação. Trump também ele deixa claro que o Irã precisa se abrir para inspeções internacionais, especialmente da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Ele não confia no regime iraniano e com razão. Depois de anos de trapaça, e tentativa de desenvolver armas nucleares às escondidas, o Irã não merece o benefício da dúvida. O Trump disse que, se necessário, os próprios Estados Unidos podem conduzir essas inspeções. Essa exigência, meus amigos, é puxar o tapete, jogar um balde de água fria na arrogância iraniana que sempre tentou driblar a comunidade internacional. Trump ele não está brincando. Ou o Irã joga limpo, ou ele vai enfrentar consequências ainda mais graves. E essa retórica do Khamenei chamando os Estados Unidos de regime e se vangloriando de uma vitória imaginária é um sinal claro que não tem outra descrição a não ser desespero. O Ayatollah sabe que sua liderança está completamente em xeque. Ele está com a idade avançada, enfrentando especulações sobre sua saúde. Ele tenta projetar força, mas a verdade é que ninguém acredita. Trump, por outro lado, ele usa o máximo de força que ele pode, aparentemente está muito bem de saúde, expõe mentiras do regime com a verdade, não precisa ficar inventando histórica, a fala do Trump não é só retórica, e sabe mostrar que os Estados Unidos ainda está no comando. Sua mensagem de que o Irã precisa escolher entre mel ou vinagre é um convite à razão, mas também um aviso que a paciência americana tem limites e Trump não vai hesitar em agir novamente se for preciso. E o cessar-fogo temporário entre Israel e Irã, negociado com a ajuda do próprio Donald Trump, é uma prova da sua ampla habilidade diplomática, diferente do que muitos da mídia brasileira estão tentando dizer. Mesmo após os ataques devastadores, ele conseguiu manter a situação sob controle, evitando a escalada maior. Mas ele não está iludido. Ele sabe que o Irã continua sendo uma ameaça e que a trégua é completamente frágil. Por isso, ele mantém a pressão com sanções e continua a sufocar o regime e a promessa de novos ataques se o Irã tentar retomar o seu programa nuclear. Então, essa combinação de força e estratégia é o que faz de Donald Trump um líder único, capaz de enfrentar adversários como o Irã sem ceder 1 milímetro para aquilo que é errado. E enquanto a mídia e os esquerdistas, os democratas nos Estados Unidos também, eles tentam minimizar os efeitos de Trump, dizendo que os ataques só atrasaram o programa nuclear iraniano por meses, ele mantém o foco nos resultados. As instalações elas foram destruídas, o Irã foi humilhado e a mensagem foi enviada. Ninguém desafia os Estados Unidos sem pagar o preço e ninguém coloca a segurança global em risco sem ter que passar por nós primeiro. E o Trump ele não cai nessas armadilhas de narrativas derrotistas. Ele sabe que o sucesso militar americano, combinado com as sanções implacáveis, colocou o Irã em uma posição de muita fraqueza que pode levar anos para superar. É um tempo de alívio que o planeta vai ter. E você querendo admitir ou não, você gostando do Trump ou não, esse é o tipo de liderança que o mundo respeita, mesmo que a elite globalista tente fazer você pensar o contrário. No fim das contas, pessoal, Trump ele está mostrando ao mundo como se lida com regimes tiranos e ameaçadores como o Irã.
Ele não se deixa intimidar por bravatas, não tolera mentiras, não hesita em usar o poder americano para proteger os interesses do país e de seus aliados. E também tem uma dose de ego ali, não vamos mentir, né? Não vamos passar pano completamente para o Donald Trump, tem uma dose de ego ali também, e ele gosta de externar isso quando possível. Khamenei, ele pode continuar com a sua propaganda enganosa lá, tal, mas a verdade é inegável. O Irã, ele foi derrotado. E o Trump foi o homem que fez isso acontecer. Enquanto o Ayatollah ele se agarra a um poder cada vez mais frágil, Trump ele segue firme, liderando com confiança e sabendo o que fazer com o comando que está nas mãos dele. O recado já está dado. Ou o Irã muda de atitude ou vai afundar ainda mais. Agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre isso. Se é novo aqui no canal, gostou do conteúdo, tá? Se inscreva, ativa o sino, comentário aí para ajudar no engajamento. Eu estou esperando você no nosso próximo encontro. Tchau!